Aleluias, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós tivemos, na segunda-feira, nós tivemos até escola bíblica aqui, não foi? Louvado seja Deus. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? E eu tenho orado ao Senhor na noite, na tarde desse dia, na noite desse dia, na manhã desse dia, quando o meu amado pastor falou, você está convidado a ser boca de Deus nessa quarta-feira. Louvado seja Deus. Irmãos, dá um nervoso, dá, mas é uma alegria tão gostosa no coração. Louvado seja Deus. Então que o Senhor possa estar falando hoje, como Ele sempre fala, né? Ao nosso coração. E como eu sempre digo, que possamos sair mais crente do que quando nós chegamos, né? Louvado seja Deus. Aproveitando já que os irmãos estão em pé, nós estamos nos milagres de Jesus. E milagre de Jesus, irmãos, a Bíblia vai relatar 35 milagres de Jesus. Jesus começa transformando água em vinho e finaliza botando a orelha de Malco no lugar. E no meio desses pedacinhos tem uma série de milagres. E o milagre de Jesus, irmãos, é algo assim que cada um tem um propósito. O Senhor não fazia nada sem propósito. E depois que ele foi crucificado e depois que ele veio ressurreto, depois que ele ficou de novo no meio do seu povo, ele não mudou. Então, tudo que Jesus faz tem que ter propósito. E hoje, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, e eu, orando ao Senhor, e o Senhor me dando algumas, vamos dizer, dicas. Hoje nós estamos, muitas das vezes, achando que tudo é milagre, mas nem tudo na nossa vida é milagre. Lembra que o inimigo, ele também faz alguma coisa para você não vigiar e achar que está jóia, mas não está não. E eu quero deixar para os amados irmãos um milagre que Jesus fez, que para mim é um dos milagres mais sem explicação, o mais bonito, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Então, algo assim que mexe com a gente no profundo. Todo mundo já conhece, eu vou dar uma simplificada na leitura, para nós ganharmos tempo, que diz assim, João 11, 41. Vamos ler só o 41 e 42, porque todo mundo conhece a história, eu creio que todo mundo já conhece. E a palavra do Senhor vai nos falar assim, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, aí está a tua palavra, meu Senhor da glória, peço a ti misericórdia, peço a ti unção, Pai amado, para que eu possa, Senhor, entregar o rolo a Deus, no qual o Senhor colocaste no meu coração. Pai, também te peço, Senhor, que os corações sejam todos purificados, ó Deus, para guardar aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós na noite deste dia. Assim eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o papel é grande assim, mas a mensagem é pequena. Tá? Não... Acredito que até 2 horas da manhã a gente já esteja em casa, que amanhã tem que trabalhar. Né, meu pastor? Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu comecei falando que nem tudo que acontece na nossa vida é milagre. Tem coisas que a gente até fala, eu recebi um milagre. E lá no final você vai ver que não era bem um milagre, era mais uma armadilha. Mas tem coisas na nossa vida que chama-se colheita e não milagre. E hoje estava até falando com a Paulinha. Foi segunda-feira que eu falei aqui, irmãos, eu tenho que pagar uma conta e eu preciso de um milagre. Era R$3.500. E eu falei assim, Deus, eu preciso de um milagre. E fui para o quarto, fui orar, fui pedir ao Senhor, Pai, eu preciso
de um milagre. Eu tenho que pagar isso até amanhã. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor ele chega na hora que Ele quer. Não tem essa que é o seu tempo. É o tempo dEle. E, mas aí a minha dívida, que hoje seria, vamos dizer, de 3.500, se eu pagar depois, já vai para 3.700, 3.800, tem juros e correções e essas coisas todas. Aí Deus fala assim, filho, eu, quando pago, eu assumo o juro, assumo a correção e assumo tudo. O que acontece? Marta e Maria, elas mandam um recado para Jesus, avisando que o irmão está doente. Jesus recebe aquele recado, e a Bíblia vai nos falar que ele amava de paixão essa família. E aí o que acontece? Jesus continua no mesmo lugar. Se fosse eu ou algum de nós aqui, deixa eu correr lá que meu pastor está passando mal, eu vou lá, vou fazer uma oração, vou clamar ao Senhor, alguma coisa tem que acontecer. Ou até o medo de você perder um ente querido, um amigo querido e não se despedir. A Bíblia vai nos falar que Jesus continua no mesmo lugar por 2 dias. Ele continua no mesmo lugar. E aí nós olhamos, irmãos, por que o Jesus ele não tem essa preocupação? Quando Jesus ele veio à terra e o Pai mandou que ele viesse, a Bíblia vai nos falar que ele agora se aniquila de tudo. Eu vou descer como homem e eu vou ser homem na terra. E muitas das vezes eu vejo até pregadores ou até os irmãos perguntando, Jesus quando curou o cego, ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Meu irmão, eu vou te dar uma declaração que você vai parar para pensar. Eu acredito que não. Ele até desconfiava, mas ele não sabia. O Senhor Jesus, tudo o que ele sabia era por revelação do Pai. Assim como nós. Às vezes Deus dá uma visão, dá um discernimento. Ih, meu pastor, Deus mandou entregar um rolo para o senhor, o negócio é assim, assim, assim. Não é que eu sou vidente. Jesus não era vidente. Ele tinha a revelação do Pai. Então, quando ele chega aí, o que tu queres que eu te faça? De repente, eu vou perguntar a ele, ele é cego, mas e se ele quiser um carro? Eu vou ter que fazer um milagre, eu vou ter que dar o carro e ainda botar a visão nele. Só que aquele homem, ele pedia uma coisa da sua necessidade. E muitas das vezes, estamos pedindo milagre que não é para o nosso momento agora, não é para a nossa vida agora. Não é. Pedimos muito. Outro dia tinha um menino aqui não, lá na ilha, que ele falou, ele me chama de pastor Luiz, ora para mim. Eu falei assim, sobre. Aí eu estou precisando tanto comprar um carro. Eu queria trabalhar com esse negócio de Uber. Eu falei, tu acha legal isso? Ele falou, não é que eu acho legal, é a oportunidade que eu acho que eu vou ter. Eu olhei para o menino, novinho, né? Eu falei assim, tu já tirou a carteira de motorista? Não, ainda vou tirar. Eu falei, irmão, Deus não vai te dar carro agora, não? Primeiro tira a tua carteira, se arruma toda aí, e depois você começa a correr atrás que Deus vai prover. Então, às vezes, nós pedimos coisas que não é para aquele momento. Mas o que acontece? Essas meninas mandam avisar a Lázaro, porque elas tinham certeza e elas criam que Jesus era o único que poderia fazer um milagre na vida delas. Não na delas, mas na do irmão. Só que Jesus não dá nem... E a Bíblia vai falar que ele não se preocupou em correr, não se preocupou, ele continuou no mesmo processo que ele estava. Chegou para os discípulos e falou para os discípulos, preciso voltar. Os discípulos ainda vai falar assim, mas como é que você vai voltar naquela cidade? Acabaram de escorraçar a gente lá, estavam querendo matar a gente, você vai voltar? Ele falou assim, preciso voltar. O nosso amigo Lázaro dorme. Ué, mas se dorme, aí eles não entenderam, aí Jesus fala assim, Lázaro morreu. Aí eu fico pensando naqueles discípulos, se Lázaro morreu, o que nós vamos fazer lá? O que tem de especial? Ou acredito até que algum perguntou, Jesus, quanto tempo tem que ele morreu? Deve ter uns 2 dias aí que eu recebi a notícia aí. Ele vai fazer o que lá? Mas Jesus sabia que ele tinha poder e autoridade para reverter o quadro. E sabe por quê?
Porque hoje nós pedimos a Deus um milagre. Primeira coisa, pedimos a Deus na hora da nossa necessidade. Apareceu o problema, é instantâneo. Deus, como eu fiz, Senhor, eu preciso de um milagre. E eu conversando com o Senhor falava assim, sabe por que meu filho tinha todo o sucesso quando ele se propunha em realizar o milagre? É porque ele vivia em oração. Antes do milagre acontecer, antes dele pedir, ele já chegava para o Pai. Tanto é que na oração dele ele fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele não pede a Deus para poder, inclusive, irmãos, em milagre nenhum desses 35 aí, que a Bíblia vai marcar 35, mas tem a parte da Bíblia que diz, ó, se eu for relatar tudo o que Jesus fez, não caberia nesse livro. Então ela especificou alguns que iam mexer com a gente. E alguns que iriam trazer para nós alguma lição. Então Jesus, tudo o que ele fazia, ele primeiro orava ao Pai. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida empenhada na comunhão com o Pai. Tudo que Jesus ia fazer, por mais simples que fosse, ele sempre ia pedir ao Pai uma condição de poder realizar. Diferente do Luiz e do nós hoje, porque nós oramos assim, Jesus faz isso, Deus faz aquilo. Ah, Deus, eu estou com meu irmão lá no hospital, está enfermo, não está. Manda um anjo lá para tocar nele. Só que a Bíblia vai falar assim, olha, capacito vocês são anjos na terra, colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. Só que ao invés de nós orarmos e pedirmos a Deus, Senhor, me capacita para que eu seja bênção na vida dos meus irmãos, para que eu seja bênção na vida da humanidade, para que eu possa fazer a diferença, não para a propagação do meu nome, mas que o teu evangelho seja glorificado e o teu nome exaltado na terra, não. Nós simplesmente, irmãos, pedimos a Deus, envia o anjo, leva o anjo, traz o anjo, e é o anjo que vai fazer. E nós continuamos em casa vendo televisão, vendo isso, vendo aquilo, ó, tem um churrasco. Precisamos visitar o hospital? Precisamos ir para as cadeias? Precisamos exercitar a nossa fé? Precisamos. E quando Jesus começa a fazer milagre, ele está deixando para mim e para você um recado assim, olha filho, aqui não é o teu descanso. Ah, eu não te chamei para você dar ordem a anjo. Eu não te convoquei para você achar que tudo que vai acontecer sou eu que tenho. Não, eu te chamei para que você gere fé no coração das pessoas. E sabe como é que isso acontece? Quando Deus começa a mudar a tua vida, quando Deus começa a mudar uma situação, você fala assim, nossa, a minha pastora, como é que isso acontece na vida da minha pastora? Ela serve um Deus vivo, um Deus que a honra pelo fato dela estar buscando a todo tempo. E aí, irmãos, nós esquecemos que quando o Senhor nos chama, ou quando Ele nos resgata da morte, porque éramos todos mortos, e a Bíblia vai falar que mesmo que aqueles que nasceram no berço evangélico, enquanto eles não se batizam e não se tornam uma nova criatura, eles estão no pecado. Pecando ou não, eles estão no pecado. Então, quando você se batiza, você morre para o mundo e agora você vive para Cristo. E aí, por que, irmãos, para pensar o mundo hoje como está, se nós olharmos China, olharmos esses países todos, o próprio Brasil, a população que nós temos, aí você olha para a igreja, tem mais banco vazio do que banco ocupado. Por quê? Aí é que eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, no meio dessa multidão, o Senhor me escolheu. Só que o Senhor fala para mim, Luiz, eu te escolhi, mas eu escolhi para que você vá e dê fruto. Eu te escolhi para que você seja espelho daquilo que eu possa fazer, espelho daquilo que eu posso gerar. E aí, irmãos, muitas das vezes e isso eu estou pregando para mim, tá, irmãos? Quando Deus me coloca para pregar aqui, Ele me dá cada chicote, que eu chego em casa, irmão, perturbado, que eu falo, Jesus, como é que acontece isso? Por quê? Porque Ele usa a nossa boca para falar com nós mesmos. É assim que Deus opera. E aqui, aquelas meninas que tinham fé,
conheciam Jesus, ele estava começando o ministério, ele já estava feito alguns. E elas agora, irmãos, elas têm o irmão enterrado, morto. E quando Jesus chega naquela cidade para ressuscitar Lázaro, Marta vem e fala assim: meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus dá aquela: Marta, fica tranquila, crê somente que tu verás a glória de Deus. Aí vem Maria, Maria vem e encontra Jesus, Jesus ainda está no mesmo lugar que falou com Marta. Meu Senhor, se prostra no pé dele e diz: meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha... Parecia já uma conversa de família, né? Já parecia que as duas já estavam preparadas para falar alguma coisa. E era por quê? Porque eu acredito que enquanto ele não chegasse, não tinha chegado, elas duas deviam estar falando assim: se Jesus estivesse aqui, a história era diferente. Se Jesus estivesse aqui, o Lázaro, tenho certeza que o Lázaro ia ficar aí. Ele ia colocar as mãos, ele ia fazer alguma coisa, mas Lázaro ia estar vivo. Só que tudo tem um propósito na vida. E quando o Senhor vai, no seu primeiro milagre, que ele vai transformar água em vinho, e eu vejo muitas vezes ainda o pessoal perguntar: por que Jesus vai transformar água em vinho? Para quê? Já acabou a bebida, acabou. Cada um vai embora. Não. Se você continuar lendo a Bíblia nessa passagem, alguns versículos na frente, ele vai falar assim: ali foi o começo da manifestação do poder de Deus na vida de Jesus, e aí os seus discípulos passaram a crer nele a partir dessa manifestação. Então, ele tinha um propósito: fazer com que os discípulos, e muitos deles, ainda duvidavam: isso aí não está parecendo que é tudo isso, não. Tanto é que Tomé não acreditou até que tocasse ele já ressurreto. Então, irmãos, era algo meio assim. Jesus conhecia o coração das pessoas. Deus revelava para Jesus e ele sabia o que as pessoas estavam achando. Então, o que ele faz? Transforma, viu a oportunidade: eu agora vou ter que salvar esse casamento, porque seria uma vergonha. E casamento lá, irmão, naquela época, era de 7 a 13 dias de festa. Os historiadores dizem que a noiva, o casal casavam, ia para a núpcia, e depois muitos deles ainda voltavam para curtir a festa. Irmãos, o negócio era bem... Antigamente, irmãos, antigamente, 70, até 78, eu ainda estava no mundo perdido, a minha mãe sempre fazia festa lá em casa. A sala era muito grande e era sempre tinha festa, sempre tinha festa. A minha mãe sempre foi muito festeira. Mas tinha festa lá em casa que começava, irmão, sem brincadeira, na sexta para acabar no domingo. Vinha o pessoal todo, e aí ficava aquele pessoal, ficava sexta. Carnaval, então, era a semana toda naquela bagunça. Misericórdia. E aí, hoje em dia, já está mais estreito. Tem casamento hoje que dura 4 horas. Dependendo da casa de festa, quanto custa a hora, é 2 horas só, irmãos. E acabou. Então, vai começando a fazer uma coisa diferente. Mas naquele tempo não, Jesus vai lá, vamos dizer que já está rolando 7 dias de festa, aí acaba o vinho. A mãe de Jesus fala para ele: acabou o vinho. Mulher, o que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus não devia nem estar dançando, nem sambando, nem nada, mas ele só devia estar... E aí o Senhor deve ter dado uma revelação para ele: filho, contemple essa festa aí. Olha quantos perdidos aí. Não é hora agora de manifestar aquilo que você veio para fazer? E o que Jesus veio fazer? Salvar a humanidade. Salvar a mim, salvar a cada um de nós. E ele só poderia fazer com que eu e os demais começassem a crer se milagres começassem a surgir. Porque se ele fosse fazer o que a gente faz hoje, e está orando e pedindo o Pai para ir lá, o Pai, esse aí não veio do céu, não. Esse aí pede para lá, pede para cá. Irmãos, precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. E que posse é essa? É autoridade no Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós.
Na segunda-feira aqui, irmãos, o fogo desce, né, meu pastor? O negócio e digo para os amados irmãos, e vocês vão ter o desejo de vir na segunda-feira, é libertação. Eu, quando saio daqui do culto de segunda-feira, eu já saio pensando no de quarta. Aí eu fico já clamando para o Senhor, não deixa ninguém descer lancha, nem subir lancha, não, porque eu quero estar, eu preciso estar. Porque os milagres só vão começar a acontecer através de você, quando você começar a entender que o milagre não é para o seu proveito, mas é para ajudar ao teu próximo. Jesus não fez um milagre que tomasse um proveito para ele. Tudo que Jesus fez foi em pró de alguém. Tudo, tudo. Jairo chega para Jesus e conta para ele, olha, minha filha está enferma, eu preciso que o senhor vá na minha casa. Mas a Bíblia também vai falar que um certo centurião estava com um empregado doente, e aí ele fala assim, olha, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Libera uma palavra de cura. E aí ele vai e fala assim, olha, a fé que você tem, ela já está curada. Ele já está curado. Tem um que Jesus fala que ele vai falar que a filha está doente, e ele libera a palavra. Quando ele chega em casa, a menina está boa, mas que hora que aconteceu isso? Na mesma hora que ele liberou a palavra. Mas tinha alguns que Jesus tinha que ir na casa. Por quê? Porque Jesus tinha propósito. E aí Jesus vai na casa de Jairo. Chega no meio do caminho, vê uma mulher com hemorragia. E aí ela para, e eu acho bonito, irmãos, porque naquele tempo todo mundo usava aquelas roupas, né, daquele estilo dele lá. Acredito que os discípulos também usavam. E ela vai certinho no manto de Jesus. Aí eu fico, às vezes, conjecturando comigo mesmo. O manto de Jesus, eu acho que o nosso se contamina quando passa, às vezes, num lugar sujo, poeirado. Aí você olha assim. Já viu noiva quando vai casar, que é aquele vestidão branco? Aí o salão está meio sujo, depois todo mundo está arrastando o pé. Aí ela começa a voltar, você olha a orla do vestido, está aquele negócio meio preto. Eu acho que Jesus era bem diferente, porque aquela mulher vai no meio daquela multidão e ela olha a orla do vestido, clarinha, que eu devia estar reluzente. Ela falou, é esse. Aí ela toca. No que ela toca, ela é curada, e todo mundo conhece essa passagem. Só que tem um detalhe. Jesus chega e fala assim, opa, peraí. Alguém me tocou. Como é que você vai sentir alguém tocar na orla do vestido? A não ser que puxe. Mas a Bíblia diz que ela tocou, ela não puxou. Mas Jesus vai e fala, opa, alguém me tocou. Seus discípulos vão falar para ele o quê? Mestre, a multidão te oprime, o senhor está aí está tocando na gente, já me deram tapa, já me deram chute, o senhor está falando alguém, todo mundo toca em todo mundo numa hora dessa. Aí eu acho que Jesus deve ter falado para Pedro assim, Pedro, vem cá, filho, vem cá. Tocar em mim saiu virtude. Você sabe como é que eu faço cura? Eu agradeço ao Pai, eu libero a palavra, a unção de cura e a pessoa é curada. Só que nesse momento, alguém roubou de mim unção. Aí eu falei, como é que foi esse negócio dessa cura? Como é que foi esse milagre? O Senhor Jesus não estava indo para a direção daquela mulher. O Senhor Jesus, a Bíblia não vai mostrar que ele tinha o conhecimento daquela mulher. Ele simplesmente estava indo para atender um pedido de Jairo. E ele agora volta e fala assim, alguém me tocou e de mim saiu virtude. A fé da mulher foi tão grande que ela conseguiu tirar do manto dele virtude. Aí ele fala assim, olha, eu quando curo, eu libero uma palavra de cura e a pessoa é curada, mas eu não liberei nada. Saiu de mim. Aí eu, orando ao Senhor, falei, Senhor, que coisa linda. Mesmo que Jesus não tivesse notado, porque ele ali está como homem, naquele meio daquela multidão, o Senhor, por misericórdia, olhou do alto dos céus e falou assim, olha a fé daquela minha filha. Se ela não tiver um encontro, ou ele não tiver um encontro com ela, alguma coisa eu tenho que fazer. E a Bíblia vai falar que quando ela toca,
sem que o Senhor Jesus liberasse, saiu virtude. Irmãos, precisamos alcançar uma fé nessa medida, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje, e a palavra dele diz que ele não muda. E aí eu lhe pergunto, por que hoje a gente não faz paralítico andar, não faz cego ver, não faz mudo falar, não faz surdo ouvir? Pela nossa incredulidade. Nós não acreditamos que podemos ser algo ou um ser usado por Deus para manifestar a glória dele e o poder dele. E ainda tem mais, ainda digo mais. Muitos que Deus concedeu deixaram o holofote, o seu nome, e botaram o Espírito Santo de Deus no seu lugarzinho lá que achavam que tinha que ser. E aí o que acontece? Holofote tem que ser para o Espírito Santo de Deus. Holofote tem que ser para o Evangelho. Holofote tem que ser para a glória de Deus. Holofote tem que ser... Não é alguém chegar e falar assim, vamos lá, tem um pastor lá, um pastor baixinho, mas é cheio da unção. E quando ele fala, as coisas acontecem. Olha, Deus brada na terra. Aí Deus do alto céu fala assim, tá, e onde eu fico nisso? É instrumento. Não é ele que opera, quem opera sou eu. Ele é instrumento. E aí nós, seres humanos, começamos a botar ou dar glória a quem não tem que dar. E aí o que acontece? A gente vê igrejas hoje que você não vê milagres, irmãos. Eu digo milagre, é milagre. Eu, quando me converti, eu já falei isso aqui, irmãos. E eu sei que tem mais gente aqui na Barra que vai testemunhar. Eu frequentava ali a igreja aqui, que é o Ministério de Madureira. Ainda era daquele pastor que agora era da Renascer, que foi morar nos Estados Unidos. João Freitas. No tempo do João Freitas, levaram um rapaz lá, canela de fogo, mas humilde, irmãos, não concordava nada com nada, mas pregava na unção. E ele olhou para um rapaz que estava numa cadeira de roda, isso eu vi, irmãos, ninguém me contou não. Aí ele virou e falou assim, pô, rapaz, você crê que você pode sair daqui hoje andando? Aliás, não estava nem na cadeira de roda não, minto, ele estava na muleta. Você crê que você pode sair daqui hoje andando e deixar essa muleta aí? O rapaz olhou para ele e falou assim, creio. Não, estou perguntando se você crê. Ele falou, eu creio. Então, se você crê, eu vou orar e você vai. Aí ele foi lá, botou a mão no rapaz. Ele não pediu para Deus, faz isso, faz aquilo, faz não. Ele simplesmente botou a mão e falou assim para o rapaz, enfermidade, seja na junta, seja no tornozelo, aonde for, no joelho, osso que estiver fora do lugar, em nome de Jesus, você agora vai ficar perfeito e vai dar condição a esse rapaz de andar. Foi a oração que ele fez. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Levanta. Aí o menino meio, levanta, rapaz. O menino, levanta. Você não está tendo fé. Você falou que tinha fé. O menino levantou. Largou a muleta, deu 1, 2, 3, 4 passos, a igreja já glorificando. Aí ele voltou e sentou. Aí ele não levantou mais. E eu todo arrepiado, porque eu falei, Jesus, eu ainda não tinha visto isso. Falei, Deus, que coisa linda. Acabou o culto. A mãe do menino pegou a muleta dele. Vamos embora, meu filho, vamos embora. Deu a muleta na mão dele, ele pegou a muleta e botou debaixo do braço e saiu de muleta. Mas, irmão, o servo de Deus não curou? Curou. Mas no momento em que ele pegou aquela muleta, ele jogou o milagre fora. Porque se ele fala, não, mãe, eu estou curado, ele teria saído dali andando. O que acontece, irmãos? Tem milagre que Jesus vai fazer conosco, ou vai fazer através da gente, mas é preciso tomar posse. Precisamos tomar posse. Por mais difícil que você acha que seja, você fala assim, olha, eu tomo posse hoje e vai ter que ser assim. A partir de hoje, o negócio é desse jeito e o Senhor vai te honrar.
O que acontece, irmãos, é que há uma diferença, e a Bíblia vai nos falar, que há uma diferença entre fé e esperança, e amor. Amor não é igual fé, e nem esperança é igual amor, e nem fé é igual esperança. Cada um tem o seu sentido. A esperança é aquilo que você projeta para o futuro. Eu tenho esperança que Jesus vai voltar, quando eu não sei. Mas ele vai voltar. E eu espero que eu ainda esteja aqui na terra para ver essa igreja subir. Mas mesmo que ele volte, e eu ainda não esteja mais aqui, tenha certeza que para mim ele já voltou. Porque quando a gente morre é porque Jesus voltou para a gente. Agora a fé, irmão, ela projeta para o agora, é nesse exato momento. Como assim, irmão? Vou te dar um exemplo. Você tem uma carta de consórcio, foi contemplado. Você ganhou lá os 30 mil do consórcio para comprar o carro, não sei, a casa, não sei, foi contemplado. Está lá. Você ainda não meteu a mão no dinheiro, mas você sabe que é teu. A fé é isso. É você chegar e falar assim, olha, eu ainda não peguei, mas eu já tomei posse. E pelos olhos da fé, você vai falar... Eu tive um testemunho aqui no Rio das Pedras, um pastor bem antigozinho, bem miudinho assim, mas cheio da unção também, a televisão dele queimou. E ele congregava, ele ia muito lá na igreja que eu estava. E aí a igreja, a televisão dele queimou, ele virou e falou assim, irmãos, ora para Deus me abençoar com uma televisão. Aí eu falei, amém, irmão. Estava saindo essas televisões de LED, de plasma, de não sei o quê. Aí ele falou assim, você se incomoda de ir lá em casa, irmão, para orar? Eu falei, não, meu irmão, vamos lá, a gente vai orar, o que está precisando? Não, eu preciso de uma televisão, mas preciso que ore lá em casa, porque o negócio está meio estranho, está queimando tudo lá, isso é coisa do diabo. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos orar. Aí cheguei na casa dele lá, tinha queimado o liquidificador, mas ele queria a televisão, porque era o que ele tinha de passatempo. Eu olhei no móvelzinho assim, e o móvel dele estava um negócio meio assim, um espaço. Aí eu falei assim, então a televisão ficava aqui, irmão? Aí ele falou, não, minha televisão ficava ali em cima daquele móvelzinho, mas como eu falei para o senhor que eu quero uma televisão, mas não quero mais igual aquela, eu quero uma de plasma, que era assim que estava saindo a de plasma, né? Eu quero uma de plasma, mas eu quero uma desse tamanho, eu não quero mais pequenininha, não. Aí eu falei, é mesmo, irmão? Nem eu tinha, a minha ainda era de tubo, irmão. Falei, é mesmo, irmão? Ele falou assim, já determinei para Deus. Deus, a televisão que eu tomo posse hoje é uma de plasma. E é desse tamanho aí, era 29, eu acho que na época que saía, 25, um negócio assim, as pequenas que saíram. 2 dias depois ele chegou lá na igreja, pulando e saltitando e glorificando o Senhor. Eu falei, ô meu pastorzinho, o que houve? Ah, irmão Luiz, a televisão está lá. A televisão, eu falei, irmão, e como é que foi essa bênção? Jesus mandou o rapaz lá do outro lado, lá que eu nem conhecia direito. Ele foi lá em casa, e aí ele falou assim, irmão, o senhor não tem televisão aqui não? Ele falou, não. Aí eu tenho umas 3 lá em casa que estavam no quarto do meu filho foi morar com a mãe, aí era um menino e uma menina. Ia morar com a mãe e ficaram 2 televisões lá que eu não uso. Eu vou bem lhe dar uma. E aí deu a televisão para ele. Então, irmãos, eu começo a entender que fé é quando você toma posse. É para hoje, é para agora. Esperança é quando você está projetando lá na frente. Eu vou comprar um carro, eu tenho fé em Deus que eu vou comprar um carro, eu estou projetando lá na frente. Mas se eu falar para o Senhor, Senhor, eu tomo posse que eu preciso desse carro, é para ontem. E aí Deus começa a mudar o quadro. Como eu não sei, porque a especialidade dele é fazer da maneira dele, no tempo dele e na hora dele. Marta e Maria, irmão, voltando para cá, Jesus chega, elas já estão com a esperança já abatida, e a fé muito mais, porque ela vai e fala para ele, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Eu acho que Jesus deve ter falado assim para ela, Marta e Maria, vocês esqueceram que eu sou Deus em todo o tempo. Não Deus, mas eu sou ungido de Deus para toda a obra. E o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus de longe
e o mesmo Deus de perto. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi na casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor Jesus liberou uma palavra, ressuscitou o empregado daquele que lhe pediu. Jesus foi fazendo e foi fazendo. Quando chegou no seu amigo que ele amava, ele dá 2 dias continuando o que estava fazendo. Mas só que ele já tinha uma revelação do propósito. Esta doença não é de morte, mas é para que seja glorificado o poder e autoridade de Deus. Não era dele, era de Deus. Eu preciso que esse povo entenda que eu não sou só um ungido para curar. Deus me deu poder e graça para ressuscitar um morto. Eu ia fazer só como ele fez com Jairo, eu ia fazer um milagre pequenininho. E aí ainda vai e fala assim para os discípulos: me alegro de não estar lá. Acabou de morrer o seu amigo, eu me alegro de não estar lá, por causa de vocês, porque vocês verão o poder de Deus. Aí eu fui pegar esse trechinho, falei, como é que ele se alegra? Porque Jesus era amigo de Lázaro. E se ele continuasse ali e Lázaro ficasse doente, no tempo que ele estava ali, na fraqueza humana, ele já ia orar e já ia deixar Lázaro bom. Lázaro não iria morrer. Então ele falou, eu me alegro, porque agora eu só não vou curá-lo, como eu vou ressuscitar Lázaro. Então nós vemos que o Senhor ele já tem uma visão da minha vida e da tua vida, que ele vai falar assim, eu vou operar um milagre na vida do meu ungido, pastor Marcelo, mas eu preciso ver o impacto que isso vai dar na Barra da Tijuca. Essa era a visão do Senhor. Não precisa, eu não quero fazer um milagre para que só a igreja contemple. Eu preciso impactar a Barra. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar que depois que o Senhor Jesus, ele ressuscita Lázaro, muitos creram e começaram a abandonar os judeus para andar com Jesus. Então, tudo o que ele fazia era para conquistar almas. Não era para ter uma outra finalidade, era para libertar vidas. Essa era a função do Senhor. Então, ele fala assim, olha, vamos lá e vocês vão ver a glória de Deus. E aí, já finalizando, irmãos, eu acho lindo que aí ele vai ainda dar um exemplo para mim e para você, que eu acho, assim, tremendo. Onde ele está? Vamos lá, Senhor. Aí Marta ainda vai falar assim para ele, mas já está cheirando mal, já está fedendo. São 4 dias que ele está aí. Vamos lá. Chega em frente ao túmulo. Onde ele está? Remove a pedra, tira a pedra. E vocês já sabem que tirar pedra é função nossa. Tem muita pedra que nós precisamos tirar da nossa vida para que os Lázaros ou os sonhos, as realizações dos nossos sonhos se concretizem após nós retirarmos essa pedra. Ressuscitar Lázaro, só Deus. Tirar a pedra, somos nós. E muitas das vezes nós não queremos tirar a pedra. Nós pedimos Deus para tirar a pedra e ainda ressuscitar Lázaro, porque estamos com preguiça de tirar a pedra. Já que tu vai ressuscitar Lázaro, o que é uma pedrinha para o senhor empurrar? Mas não, isso aí é obrigação nossa, é dever nosso. Ressuscitar Lázaro, deixa comigo. E aí ele dá aquela ordem. Lázaro, sai para fora. Irmãos, aqui já finalizando, eu entendo que o Senhor mergulhou no profundo, mas bem profundo, no terreno do inimigo, porque Satanás já estava pulando de alegria, porque ele já tinha feito vários corações chorarem. E o Senhor fala assim, eu já estou me preparando, porque lá na frente eu vou te vencer de novo. E aí ele vai lá, arranca Lázaro do braço da morte, um que estava se decompondo, e já o corpo todo se apodrecendo, ele reverte aquilo tudinho, e o nome do Senhor é glorificado através dele. O Senhor nos trouxe nesta noite
O Senhor nos traz quase 3, 4 vezes na semana a essa casa, para que nós aprendamos que tem muita coisa que Deus quer fazer através de mim e de você, mas não para que o seu nome seja glorificado, nem o meu nome seja glorificado. O que Deus quer é que nós tenhamos uma visão do Evangelho, para que ele seja glorificado na Barra da Tijuca, não para que seja propagado a igreja de frente do Barra Palace, não. É Cristo que tem que ter, tem que ser visto. É isso que o Senhor fala para nós nessa noite. Há milagres para ser feito? Muitos. Mas a nossa incredulidade tem jogado por terra a possibilidade deles acontecerem. Há milagre para ser feito? Muito. Mas a nossa soberba, a nossa, como é que eu vou lhe falar? O nosso modo de pensar, eu sou o cara. Eu orei, o irmão estava com dor de cabeça, saiu a dor de cabeça, ele, não, irmão, é Jesus, sem ele nós não somos nada. Se ele não operar através de mim e de você, acabou. Nós não vamos fazer nada e não vamos conseguir nada. Quando Jesus ressuscita Lázaro, e Lázaro ele já está 4 dias morto, ele estava falando para os seus discípulos, com o Deus que eu sirvo, e com a unção que ele botou sobre mim, nem a morte pode me parar. Nem a morte pode me parar. E aí, irmãos, eu já levo para uma visão mais futura, para a esperança que eu tenho. Com a unção que Deus tem derramado sobre a nossa vida, a morte física vai parar o corpo, mas o seu espírito viverá eternamente nos braços de Deus. Então, que possamos ter essa certeza de que o que Deus está fazendo comigo e contigo é preparando para algo bem grande, que é viver eternamente, glorificando e exaltando o seu nome. Mas a intenção de Deus não é para que eu e você entramos, mas é para que nós levamos multidões para ceiar conosco. Então que possamos, irmãos, eu peço à amada igreja para se colocar de pé, que possamos a cada dia termos a certeza que o Deus que nós servimos, Ele não mudou e Ele não mudará. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e vai continuar fazendo eternamente. O que precisamos é nos colocar na nossa posição de dependência, nos colocar na nossa posição de impossibilitados, porque achamos que temos forças e podemos fazer. Não, se Deus não permitir, nem chego em casa hoje, irmãos. Eu fico pelo meio do caminho. E é essa certeza que nós temos que ter, total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Os milagres vão acontecer? Tenho certeza. O nome do Senhor vai ser glorificado? Tenho certeza. Mas precisamos sempre glorificar só Ele. Só Ele. Senhor Deus eterno Pai, maravilhoso e soberano Deus. Pai, assim como o Senhor usou o Teu Filho na terra, sendo homem, Pai, como nós, imortal, Pai, porque a Tua palavra diz que Ele foi crucificado e morto. Mas a Tua palavra também diz, Pai, que o Senhor derramou sobre Ele uma unção, Deus, mas uma unção tão poderosa, que o que Ele tocava, Pai, Ele mudava situações, mudava quadro, mudava, Pai, aquilo que precisava ser mudado na vida, Pai amado, daqueles, ó Deus, que necessitavam. Mesmo Ele conhecendo ou não conhecendo, o prazer dEle era sempre, Senhor, dar o de melhor para cada um que cruzasse o seu caminho. Por isso, Pai, nessa caminhada que nós temos na vida, muitas pessoas o Senhor tem nos colocado, Pai, tem colocado no nosso caminho, mas alguma delas, Pai, nós deixamos passar, e mesmo sendo necessitada, Pai, muitas das vezes nós não damos nem importância.
Mas nessa noite eu te peço, meu Senhor da glória, derrama sobre nós a unção que o Senhor derramou sobre o teu filho. Que o nosso coração venha, Pai, se entristecer, Pai, com o choro do próximo, Pai. Que o nosso coração venha, Pai, se sentir amargurado quando vermos, ó Deus, o próximo, Pai, mendigando, pedindo esmola, ou até mesmo somente uma oração, como acontece muito na quentinha que nós entregamos. Que nós possamos, Pai, ter autoridade no Espírito, Senhor, para determinar que as doenças saiam, que o Espírito saiam, que a Tua mão poderosa mude o quadro da vida daqueles que necessitam, assim como mude a nossa também. Pedimos a Ti, Pai, nesta noite uma unção, Pai, mas uma unção diferenciada, ó Deus, onde aquilo que o Senhor fizer através das nossas mãos, do nosso falar, do nosso agir, venha contaminar, Pai amado, pessoas, Pai, para que elas tenham desejo de estar na Tua casa, glorificando e exaltando o Teu nome. Por isso, meu Senhor da glória, eu lhe peço, ó Deus amado, aqueles que estão nos assistindo, Deus, ou, Pai amado, os que estão aqui, que o Senhor derrame essa unção, Pai. Que possamos sair daqui com autoridade, sem duvidar, que aquilo que nós profetizarmos, o Senhor há de nos honrar, Pai amado. Basta, ó Deus, que estejamos dentro da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel, mas o Senhor é fiel à Sua palavra, e se nós estivermos nela, com certeza a Sua fidelidade estará em nós. Por isso, meu Senhor da glória, nos ajuda nessa caminhada e nos fortaleça, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Podeis dar um aplauso forte para o nosso Senhor, em nome de Jesus. Chama pelo nome.